Vamos falar hoje de equação polinomial do segundo grau do tipo incompleta. Vamos encontrar algumas raízes aqui. Tá, já que a forma geral da equação aí do segundo grau é dado por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde esses coeficientes a, b e c são números reais, onde o a aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, os valores de b e c eles podem assumir o valor igual a zero. Quando isso acontecer, nós teremos uma equação do segundo grau incompleta. Vamos ver alguns exemplos de equação completa e incompleta aqui. Aqui a primeira, y² mais y mais 1. Isso é uma equação completa. Eu tenho todos os coeficientes aí diferentes de zero. Já a segunda aqui, 2x² menos x igual a zero, eu tenho uma equação incompleta, pois o c é igual a zero. 2t² mais 5 igual a zero. É uma equação incompleta também, pois o b é igual a zero. E a última, 5x² igual a zero. É uma equação incompleta, pois o b e o c assumem valor zero. Quando o coeficiente b for igual a zero, eu vou ter uma equação do segundo grau incompleta. E como que eu vou resolver ela? Muito simples, é isolando o termo independente. Olha só esse exemplo, 4y² menos 100 igual a zero. O que eu vou fazer com esse menos 100? Vou mandar do outro lado e vai ficar mais 100. Então, 4y² igual a 100. Esse 4 aqui está multiplicando o y², vou passar dividindo. Então, y² será igual a 100 dividido por 4. y² igual a 25. Para sair esse quadrado do y, eu mando a mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Y será igual a mais ou menos a raiz de 25. Por que mais ou menos? Porque quando eu falo de uma equação de segundo grau, eu vou ter duas raízes. E uma dessas raízes uma será positiva, a outra negativa. Por isso que eu passo mais ou menos aqui. E a raiz quadrada. Logo, o y', que é a primeira raiz, será mais 5, pois a raiz de 25 é 5. E y, duas linhas, será igual a menos 5, pois a raiz de 25 é 5, como já tinha falado para vocês. Logo, a solução dessa equação será os valores de y, menos 5 e 5. Se eu voltar lá em y e colocar menos 5 ou 5 lá no lugar dele, o resultado será 0. Vamos ver alguns exemplos. Letra A, x² menos 9 igual a 0. Vou pegar esse menos 9 e mandar do lado direito ali. Vai ficar x² igual a 9. Para eliminar esse quadrado, passo do outro lado mais ou menos a raiz. X igual a mais ou menos a raiz de 9. Logo, x' será igual a mais 3, pois a raiz de 9 é 3, e x duas linhas será menos o 3. Logo, a solução será menos 3 e 3. Letra B, x² menos 16 igual a 0. Esse menos 16, vou mandar para lá mais 16, x² igual a 16. Vamos passar a raiz, x igual a mais ou menos a raiz de 16. O que é a raiz de 16? 4. Logo, x1 será igual a mais 4, e x duas linhas, ou x2 aqui, será igual a menos o 4. Solução, menos 4 e 4. C, menos x² mais 81 igual a 0. Vou passar esse mais 81 para lá, menos 81. Menos x² igual a menos 81. Tem um menos na frente do x². Para tirar esse menos, vou multiplicar ambos os lados da equação por menos 1. Então, vai ficar menos x² vezes o menos 1 igual a menos 81 vezes menos 1. Tornando, então, x² igual a 81. Ficando tudo positivo aí. Agora, ficou fácil. Passa a raiz. X igual a mais ou menos a raiz de 81. X' igual a mais 9. E x duas linhas igual a menos 9. Solução, x igual a menos 9 e 9. Mais alguns exemplos aqui. D, 2x² menos 14 igual a 0. Mando 14 para lá, menos 14 no caso, 2x² igual a 14. 2 está multiplicando, passa dividindo. x² igual a 14 dividido por 2. x² igual a 7. Vamos passar mais ou menos a raiz. X igual a mais ou menos a raiz de 7. X' igual a mais raiz de 7. Por quê? Porque 7 não tem raiz exata. Então, você mantém a raiz de 7. E x duas linhas igual a menos a raiz de 7. Portanto, a solução será igual a menos raiz de 7 e mais raiz de 7. Aí, x² mais 9. Esse mais 9 vai para lá, menos 9.
Portanto, x será igual, x ao quadrado igual a menos 9, passa mais ou menos a raiz, x igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Aqui você tem que tomar cuidado, pois no campo dos reais, ó, se você tem uma raiz de índice par, no caso aqui é o índice 2, raiz quadrada, não existe a raiz quadrada de um número negativo no campo dos reais. Então aqui eu vou dizer que não pertence aos reais, pois ficou mais ou menos a raiz de menos 9. Não pode acontecer isso. Logo, a solução é vazia. Eu posso representar assim ou dessa maneira. A f, x ao quadrado igual a menos, x ao quadrado menos 36 igual a zero. Menos 36 vai para lá 36. X ao quadrado igual a 36. Vamos passar mais ou menos a raiz. X igual a mais ou menos a raiz de 36. Logo, x' será igual a mais 6, pois a raiz de 36 é 6. E x duas linhas igual a menos 6. Solução da equação, menos 6 e 6. A g eu tenho x ao quadrado menos 4 igual a zero. Menos 4 vai para lá, mais 4. X ao quadrado igual a 4. Passa mais ou menos a raiz. X igual a mais ou menos a raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Portanto, o x1 será igual a mais 2. E o x2, né, que é x duas linhas, igual a menos 2. Solução, menos 2 e 2. Último exemplo aqui. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado, com lado medindo x metros. Sabendo que a área desse quadrado é de 6,25 metros quadrados, determine a medida que seu lado é em metros. Então, aqui eu tenho o quadrado, a área dele é de 6,25 metros quadrados. Eu tenho que seu lado mede x metros, eu vou encontrar esse valor de x. Primeiro, a área do quadrado é dado por L ao quadrado, que é L vezes L. Quem que é o L aqui? É o lado quadrado, que eu chamei aqui de x. No lugar de L, eu vou colocar x então. Então, A igual a x ao quadrado. E esse A é a área. Qual que é a área desse quadrado? É de 6,25 metros quadrados. Então, x ao quadrado igual a 6,25. O que eu faço agora? Passo mais ou menos a raiz. X igual a mais ou menos a raiz de 6,25. Mas tome cuidado com o seguinte, ó, aqui eu estou falando em medidas. Medida, não existe medida negativa. Então, aqui o que vai me servir é apenas o valor positivo. Então, x será igual a mais 2,25, onde 2,25 é a raiz quadrada de 6,25. Então, quando eu estou falando de medidas de lado de um quadrado, por exemplo, que é o que eu tenho aqui, só me serve o valor positivo. Portanto, o lado do quadrado mede 2,5 metros. Galerinha, é isso. Qualquer dúvida, estou à sua exposição. Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.